Olá, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, para você que está nos acompanhando mais uma vez, um podcast. Pode isso, Alex, com um tema muito top. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele que no sobrenome é meu xará, É o nosso irmão Christian Alex. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, independente do horário onde estiver. É uma grande honra para mim ser convidado para participar desse podcast, que já é muito conhecido, muito comentado no Brasil e até fora dele em alguns lugares também, né? Acredito que hoje vai ser uma entrevista muito legal, tem bastante coisa para contar também. Vamos ver o que vai rolar. É isso aí. E hoje o tema de hoje, como é um podcast cristão, nós já tratamos de muitos assuntos aqui e hoje é sobre acessibilidade dentro da igreja. Como que a igreja hoje tem se preparado para receber os nossos irmãos deficiente físico, deficiente, independentemente da deficiência. Talvez na câmera aí você não está percebendo, o Christian ele tem uma deficiência e nós vamos ficar sabendo um pouquinho dessa deficiência hoje, vai ser muito bom. Então se você puder compartilhar esse link, talvez você tenha um filho, passa por alguma situação, hoje nós vamos aqui fazer essa entrevista especial. Christian, fala um pouquinho da sua deficiência, como começou, resume aí pro pessoal aí pra gente já entrar nos assuntos, mas fala aí que a gente quer ficar sabendo. É uma história um pouco grande até, mas é bom contar sim, porque tem muita gente que tem muitas dúvidas nesses assuntos. E essa live eu acredito que vai ser legal justamente por isso. As dúvidas vão ser respondidas a grande maioria. E quem ainda tiver dúvida depois dessa live, pode mandar mensagem lá que eu respondo todo mundo. Isso aí. Eu sou deficiente físico, cadeirante no caso. Não ando desde que eu nasci. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. 22 novinho. 22 anos. 22 e quase 6 meses. Aí eu não ando desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Eu nunca tive a capacidade de andar, né? Porque quando minha mãe engravidou de mim, acabou que eu não tive a formação correta, até por conta da tecnologia da época ainda. Não existiam certos medicamentos com as vitaminas certas. Então acabava que muita gente, naquela época em que eu nasci em 99, acabava que muita gente acabava nascendo com deficiência, justamente porque durante a gravidez, as mães não tomavam as vitaminas corretas, porque algumas são realmente muito difíceis de encontrar em alimentos básicos. Então, por falta de uma vitamina em específico, que eu não me recordo o nome agora, eu acabei nascendo com um pedaço da minha coluna. Ácido fólico. Lembrei, ácido fólico. Por falta de ácido fólico, eu acabei nascendo com um pedaço da minha coluna pro lado de fora das costas. A gente tem um osso, a coluna vertebral, e ela é composta por osso, uma bola de carne. Um osso, uma bola de carne. Um osso, uma bola de carne. Uma dessas bolas de carne acabou nascendo pro lado de fora do meu corpo. E os médicos não conseguiam na época fazer uma cirurgia para poder corrigir dentro da barriga. Hoje em dia já conseguem, dentro da barriga já arrumam. E até tem jeito de prevenir disso acontecer. Mas na época não tinha ainda. Então acabou que eu nasci dessa forma. E com 3 dias de nascido, os médicos falaram pra minha mãe: a gente vai precisar fazer a cirurgia pra ele, porque se isso continuar exposto da forma que tá, ele vai acabar pegando uma infecção aqui no hospital e vai morrer. Tudo bem. Até então eu mexia as pernas, tranquilo. O bebê recém-nascido que chutava e tudo mais, durante a gravidez inteira. Só que quando eles foram corrigir essa malformação, acabou que houve um desligamento dos meus nervos, da cintura para baixo. Sim. Então desde então eu nunca mais mexi as pernas. Com o tempo, foi passando o tempo, eu acabei recuperando a sensibilidade até o joelho. Hoje em dia eu sinto até o joelho. Do joelho para baixo eu não sinto mais nada, mas eu sinto inteiro até o joelho. Graças a Deus afetou só as pernas. Tipo, o resto dos movimentos continuaram totalmente funcionais. Então, hoje em dia, você tem quantos anos? 22. 22 anos. E para quem não conhece, Christian, como é o nome dos seus pais? Alex e Paula. É o pastor Alex Macairos, né? Pastor Alex Macairos está ali nos bastidores. Ele disse:
Hoje eu vou ficar nos bastidores aqui. Ele não quis entrevistar o próprio filho, que ele já sabe toda a história. Ainda bem que ele ficou lá, porque ele já sabe tudo, né? Então, eu acho que assim, eu sou pastor, os irmãos me conhecem e há nesta área, dentro da igreja, a primeira coisa quando o Christian chegou aqui, né, o pai e a mãe colocou no carro, tem um cuidado do pai e da mãe, né, a preocupação. O Christian, ele é músico. Você toca o quê? Contrabaixo. E quem te ensinou a contrabaixo? Como que aconteceu? Inicialmente, meu pai. Meu pai, ele é músico desde que eu me conheço por gente. Chegou a ser guitarrista na igreja, mas ele também toca todos os outros instrumentos. Eu acredito que os únicos instrumentos que ele não toca são os de música clássica. E ainda assim toca alguns porque ele aprendeu sax sozinho também. Então... Ele tem todos os atalhos. Em música ele tem todos os atalhos. Ele toca de tudo. E desde sempre foi uma vontade tanto do meu pai quanto da minha mãe manter a música dentro da família. Porque meus pais, eles foram durante muito tempo do Ministério de Louvor de todas as igrejas que eles passaram. Então eles tinham essa vontade de manter a música dentro da família. Glória a Deus. Meu irmão mais velho, ele é baterista. O meu irmão mais novo antes de mim, ele é guitarrista. E o meu irmão mais novo, o mais novinho de todos, ele é tecladista. Então a gente tem uma banda completa em casa, porque minha mãe canta, meu irmão toca guitarra, o outro é baterista, o outro é tecladista e eu baixista. Meu Deus do céu. Eu comecei e para aprender baixo foi uma prova, porque assim, desde que eu sou pequeno, o meu sonho, acredito que de 90% das crianças das igrejas é tocar bateria. Bateria. Sempre quis tocar bateria. Quando acabava os cultos, minha mãe me colocava no banco da bateria, eu ia tocar, pegava a baqueta e tudo mais. Mas por conta de eu não ter a mobilidade da cintura para baixo, eu não conseguia mexer os pés, tem o bumbo da bateria. E eu não conseguia, porque eu não mexo o pé, então eu não conseguia bater no bumbo. Então dali pra frente, quando eu fui pegando mais conhecimento de que eu realmente já não ia poder por conta disso, aí eu desapeguei da bateria e fui para outro instrumento. Fui eu tentar tocar teclado. Um instrumento difícil. Você tentou então tocar teclado? Tentei durante 3 anos. Então a primeira opção foi a batera. Foi a bateria. E não deu certo. Por conta da mobilidade mesmo. Depois eu fui tentar o teclado. Tentei durante 3 anos, não saiu nada. Era um negócio que eu ficava de frente pro teclado, o teclado olhava pra mim, eu olhava pra ele. Ele falava, hoje não. Eu falava, tá bom então, beleza. Tentei durante 3 anos. Não saiu nada. Aí eu comecei a observar baixistas tocando e tal. Meu irmão tocava guitarra. E eu via que baixo era um instrumento de corda também. E aí meu pai falou, vou te ensinar a tocar baixo. Falei, vamos. Quero aprender a tocar alguma coisa. Não sei o que é que eu quero aprender, mas eu quero aprender alguma coisa. Você queria entrar na música. Eu quero tocar alguma coisa. Vambora. Aí beleza. Ele começou a me ensinar. Com 2 semanas o Me Derramar. O hino do Diante do Trono. Com 2 semanas eu tava tocando o hino já. Foi rápido. Quando eu peguei o baixo foi rapidão. E quantos anos você já tá tocando contrabaixo? Agora deve ter uns 7. 7 anos. Então, você já teve... Porque hoje você congrega em qual igreja? Assembleia Brasileira dos Filhos de Deus. Quantos anos? Que é a Assembleia Brasileira dos Filhos de Deus, tem uns 5, 7. Então, nessa igreja, desde você se formou nela, assim, como cristão, ou então, teve outras passagens? Minha história em ministérios de igreja é um pouco mais longa do que parece, porque eu nasci nessa igreja. Na época, ela ainda era vinculada a um outro ministério. Depois acabou havendo esse desligamento e aí formou-se o ministério que eu congrego hoje. Mas eu nasci nessa igreja. Porque a pergunta é, por quê? Quando eu fui lá na sua igreja ministrar, a gente percebe que tem todos os atalhos, falar assim, a linguagem que vocês gostam de usar, para uma pessoa que tem a deficiência, o cadeirante. Uhum. Então, para descer do púlpito, tem a rampa. E a última vez que eu fui pregar, eu sempre gosto de ver ele descendo daquela rampa, irmãos. Meu, eu não sei se eu fico feliz ou fico desesperado. O meu coração, eu fico assim, o culto pode dar o poder todinho. Parece que o meu foco é só nele, porque sabe aquele medo? Dá um desespero, né? Ele desce, irmão, parece que tá descendo um carrinho de rolemã. Vuf! Mas já tem uma manha, já tem uma praticidade tremenda. Então a igreja que você congrega hoje já está preparada para receber não só você, um cadeirante, mas se for outro cadeirante, ele vai ter a facilidade.
Sim. E quando você chegou aqui hoje na nossa igreja Vida com Deus, onde é gravado o podcast, eu falei assim pra você, rapaz, se você vir dirigir o louvor aqui, vai ser difícil você subir no altar, mas a gente te coloca. Porque tem escada, tem igrejas que é no segundo andar, né? E qual foi a sua experiência que você viu que ou você foi participar de um culto e a igreja não tinha aquele preparo? Qual é a sua visão nessa questão? Eu sou pastor, pode descer a madeira hoje. Fala de uma experiência, daquilo que você sente, o seu sentimento hoje como um cadeirante, que a igreja está preparada para receber ou não está? Como você olha para essa visão sua aí? O que eu vi aqui hoje é fichinha perto do que eu já vi ao longo da minha vida. Eu já fui em igreja que o altar tem 2 metros de altura. Como que o cadeirante vai subir no altar de 2 metros de altura? Mas tem lugar que é realmente tenso de você entrar. Algumas das minhas experiências foram bastante frustrantes até, porque eu faço parte de um grupo de jovens no meu ministério. Sim. E como músico, eu sempre, quando tem saída dos jovens e não tem nenhum compromisso com o grupo de louvor, eu vou para tocar junto com os jovens. Então, eles são convidados para diversas igrejas, diversos ministérios, para a Assembleia de Deus e tal. E a gente sempre vai para esses ministérios saindo. E alguns desses ministérios, quando a gente chega na porta, já na porta da igreja, a porta da igreja já tem escada e não tem lugar, não tem rampa. É já 3 degraus, já era. A igreja, a maioria, às vezes, tem até obreiros preparados já para isso, porque já fica o obreiro já na porta, já preparando, porque pode acontecer de chegar um cadeirante, ele já tem essa instrução de ajudar o cadeirante a subir mesmo com a escada. Só que tem igrejas um pouco já maiores, que você chega na porta da igreja que tem essas escadas e você não recebe atenção nenhuma, porque a igreja já está lotada lá dentro, então já está todo mundo lá dentro. Então acaba que às vezes você não passa nem da porta por conta dessas coisas. E aí, o que você faz? Qual é o seu sentimento? Você chega na porta, não tem ninguém para te ajudar, tem escadas... Então, eu sou uma pessoa bem tranquila com relação a esse tipo de coisa. Eu, graças a Deus, nunca me incomodei muito. Acho que é até um defeito meu. Eu chego nos lugares que tem esse tipo de situação, que não tem acessibilidade adequada. Por exemplo, eu cheguei na porta de uma igreja. Na porta da igreja tem escadas e não tem nenhum obreiro que consiga me subir lá. Eu simplesmente viro e vou pra casa. Não tem o que fazer. Eu não vou arrumar barraco na porta da igreja. Você já chegou a voltar de culto ou não? A voltar de um ministério que eu fui? Eu falo assim, não consegui entrar... Não... Já voltou? Já voltei. E aí, agora vamos lá. Você voltou do culto, seus pais estavam presentes ou não? Não, né? No culto que eu fui ou em casa? Assim, que você voltou do culto porque você não conseguiu participar, porque tinha escada, porque não tinha acessibilidade, você não conseguiu... Ah, não, mas aí geralmente eu volto do culto onde eu não consegui entrar e vou pro culto no meu ministério, onde tá tendo culto normal. Entendeu. Então eu vou e congrego onde eu congrego mesmo. Entendeu? Falou de uma história legal agora. Eu tô escutando aqui os universitários dando opiniões aqui. Ele mandou perguntar sobre o casamento. Que mistério é esse? Casamento? Porque nós tivemos uma experiência, nós somos padrinhos de casamento. E aí, quando chegou na festa, o salão não tinha acessibilidade para entrar. O pastor Alex está aqui nos bastidores, está dizendo assim que eles foram num casamento, eles foram padrinhos do casamento, né? E no salão de festa, onde o Christian mais esperava entrar, ele não conseguiu entrar. Como foi esse dia? A gente... É que assim, eu tenho bastantes amigos, graças a Deus, tenho bastante pessoas. E a maioria dos meus amigos são amigos dos meus pais também. Então, meus pais foram convidados para ser padrinhos desse casamento. E o casamento era do líder dos jovens da minha igreja. Ele era meu líder, então eu tinha que ir no casamento porque ele era meu líder. Então, beleza. A gente estava indo pro casamento, tanto porque meus pais eram padrinhos e como ele era meu líder também, eu também estava indo. Quando chegamos na porta do salão do casamento, o salão tinha 2 andares e o casamento era lá no segundo. E não tinha elevador em lugar nenhum, era uma escada estreita ainda para piorar. Porque, para quem não sabe, o mínimo de espaço para uma cadeira de rodas padrão passar, o lugar precisa ter no mínimo 90 centímetros de comprimento, porque senão a cadeira não passa. Não passa, né? Não passa de jeito nenhum. E lá tinha os 90 centímetros, mas eu acredito que eram os exatos 90 centímetros, porque era muito apertado o lugar. E então meu pai, quando chegou na porta da igreja, como eu falei, eu sou um pouco mais tranquilo para esse tipo de situação, meu pai já não. Quando nós chegamos na porta do salão, meu pai falou, não, nós vamos embora, porque não tem o que fazer, se ele não vai entrar, a gente não vai entrar também. A história de pai é essa, onde meu filho não entra, eu não entro, né? Onde ele não vai, eu não vou também.
E então ele falou, a gente vai embora. Só que o dono do casamento, que era meu líder, ele viu que a gente tava lá fora. Aí ele falou, não, vocês não vão embora não, vocês não vão embora não. O noivo, ele falou, eu vou descer e vou ajudar a subir ele. Chamou ele e mais um outro padrinho lá, que hoje em dia é meu cunhado. Meu Deus, o noivo? O noivo desceu pra me ajudar. Chamou o noivo e um outro padrinho dele lá, que hoje em dia é meu cunhado, beijo Luizão. Ele desceu os dois e os dois me ajudaram a subir. Mas por quê? Porque os meus amigos, eles realmente têm essa vontade de me levar pra tudo que é lugar. Deixar você próximo a... Sim. Não te privar de nada. Porque tem pessoas que não têm essa vontade hoje em dia. Isso é uma coisa que eu via bastante no grupo de jovens da minha igreja quando eu ainda era adolescente. Eu queria participar do grupo de jovens por quê? Porque eles eram um pessoal que ia muito sair, se divertia bastante. Eles não eram... Um pouquinho, um cinema... Exato. Assim. Eles iam pra boliche, jogavam paintball... E meu pai ficava pensando, como será quando o Christian for entrar no grupo de jovens? Porque tem muitos desses lugares que ele não vai conseguir entrar com cadeira de rodas. E graças a Deus, depois que eu entrei no grupo dos jovens, o grupo dos jovens não deixou de sair porque eu tava lá. Eles me levavam, mesmo que tivesse Eles te incluíram em tudo. Tinha que subir 10 lances de escada, eles estavam lá pra me levar. Então isso ajuda você a se sentir... Porque tem lugares que você não recebe esse carinho, esse amor, essa atenção. Sim, né? definitivamente. Então, quando eu perguntei se você voltou, porque o sentimento dos pais, né? Uhum. O sentimento dos pais. Mas eu vi também que você é um jovem bem resolvido e bem tranquilo, graças a Deus. E vai pra cima. Irmãos, vocês têm que ver uma coisa. Ele abriu a boca aqui umas 4, 5 vezes já. E daqui a pouco ele abrir a boca não é estranho. Por quê? Ele não dormiu pensando em fazer esse podcast. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitos pais, vai ajudar muitos jovens. Porque tem vídeo nesse canal aqui do próprio nosso amigo Gabriel que mães mandam dizendo, olha, muito obrigado porque eu precisava desse conselho, dessa palavra. E Christian, você é deficiente, você tem os seus problemas. Com a sua deficiência, quando você descendo, subindo rampa, subindo escada, já aconteceu algum acidente, alguma tragédia com você? Já quebrou um osso, já caiu? Qual foi as suas experiências com as suas... Porque a criança que não tem deficiência, a traquinagem dela é correr, é brincar de pega-pega. Então as suas brincadeiras são diferentes das crianças normais. Mas diferente porque você está numa cadeira. Uhum. Mas qual foi a sua traquinagem que você deixou seu pai de cabelo branco, sua mãe de quebrar osso, de fazer algo? Teve isso? Eu acho que não teve, não. Quebrar osso eu já bati o recorde. Não, já você quebrei. já quebrou osso? Tanto de osso que eu já quebrei osso sentado no sofá, botando tênis. Já quebrei osso depois de discutir com a minha noiva. Já quebrei muito osso na vida. Agora, uma história engraçada, você falou de brincadeira de criança. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu tava brincando na rua com os meus amigos. Porque, como eu falei, desde sempre eu tive amigos bastante inclusivos em relação a isso. A gente jogava futebol na rua, eu era goleiro, ficava parado no gol defendendo, já ganhamos um refrigerante por causa de mim. Eita! E aí a gente foi brincar de esconde-esconde, numa rua que tinha lá perto da casa da minha avó. Só que a rua da casa da minha avó é uma descida imensa, a rua da igreja, da minha igreja. Sim. É uma descida imensa. E a gente foi brincar de esconde-esconde naquela rua. Era eu, meu irmão e o vizinho da rua de baixo, que também era da igreja. Fomos brincar de esconde-esconde. Eu fui inventar de me esconder na rua de baixo, antes do cara terminar de contar até 10. Pra isso eu tive que descer a rua a milhão. Eu só soltei a cadeira e falei, só vai. Quando eu tô descendo a rua a milhão, quem chega na esquina? Minha mãe. Eu descer na rua. Descer na rua e dando drift ainda, fazendo derrapada pra entrar na outra rua. A surra que eu tomei quando eu cheguei em casa não tá escrito. Ela bateu? Bateu. Um ponto positivo dos meus pais, graças a Deus na minha criação, é que por eu ser deficiente, eles nunca me trataram como diferente dos meus irmãos. Fez besteira, vai apanhar. Fez coisa errada, tá de castigo. Você não é o preferencial em casa, você é filho. Você é filho, você vai ser tratado como filho. E isso é uma coisa muito importante que às vezes muitos pais acabam errando na criação dos filhos deficientes. Porque ele nasceu deficiente, mas ele não é um filho especial. Ele é um filho normal. Você vai criar ele como um filho normal. Ele não precisa ele precisa de cuidados especiais, mas isso dos médicos, não vem dos pais. Os pais, eles têm que educar o filho como se ele fosse uma pessoa normal. Muito boa essa colocação. Às vezes os filhos crescem uma pessoa mimada. Eu já vi muito deficiente mimadaço. Mimado demais. Eu sou um pouco, não vou mentir, eu sou um pouco também.
Mas eu já vi deficiente muito mimado. Por quê? Porque foi criado pelos pais como se fosse o rei da casa. E graças a Deus meus pais nunca fizeram isso. Você vai apanhar se você fizer coisa errada. Se você Quem batia mais, o pai ou a mãe? Meu pai. É mesmo? Eu não acredito, não. Mas meu pai era assim, ele só batia quando a gente merecia. A gente fez besteira, ele batia. Ele não batia sem motivo. Tinha sempre um motivo pra ele estar batendo. Uma experiência assim, vai... Os jovens, eles têm esse negócio, olha, vamos fazer uma campanha no monte. E aí? Nunca subi. Nunca subiu o monte? Nunca. Mas eles iam. Eles iam. Mas por causa da dificuldade... Então... Uma vez eles deixaram de fazer campanha no monte por causa de mim. Eles falaram, a gente não vai subir o monte. Por quê? Porque a gente não pode levar o Christian. Então ou todo mundo ora no monte ou todo mundo ora na igreja. Tá certo. Aí eles começaram a fazer campanha de oração dentro da igreja pra não ir pro monte. Então, já pra não deixar você... Sim. Aquele sentimento, né, de tristeza e tal. Então, falando desse lado espiritual, você deve ter participado de vários cultos top, né? Que Tanto Deus... de pregador que já vem no final do culto falar, você vai levantar agora, vem. Um monte. É isso que eu quero chegar. Quando eu falo assim de humilhação, alguma coisa assim, constrangimento. De aquele culto top, poderoso, que o pregador viu o cadeirante ali e falou assim, é hoje. Mais uma vítima, vem. É hoje. Não que a gente não creia, a gente crê no poder de Jesus, mas também crê no propósito Sim. que você tem em ser um cadeirante, enfim, os propósitos de Deus. E eu vejo que você é feliz da maneira que você é. Pastor, como assim ele é feliz? Irmãos, ele vai casar, irmãos. Glória a Deus. Vai casar, né? E tá aí, tá na batalha, peleja para formar sua família. E nesse culto tremendo, poderoso, power, algum constrangimento que você já passou, que você aí sim saiu triste, não saiu triste, como você ficou? O constrangimento de minha parte, eu acredito que não. Eu acredito que nesses casos o constrangimento vai mais pro pregador mesmo, que tentou forçar, assim, entre aspas, ali uma coisa que talvez não estivesse no propósito de Deus e por conta disso não aconteceu. Eu acredito que mais o constrangimento seja por parte do pregador mesmo. Mas já aconteceu sim comigo de eu estar num culto que foi Power of God. Foi um culto abençoadíssimo, pentecostal. E eu por dentro tá assim, Deus, se eu quiser, pode me curar agora, tá? Eu aceito, eu recebo. Manda alguém pra orar por mim, pra me fazer levantar daqui. E não acontecer nada durante o culto inteiro. Os irmãos ser batizados de um lado, os irmãos cair no manto do outro. A irmã, eu já vi num evento que eu fui, uma irmã que tinha uma mão mirrada ser curada do meu lado, a mão da mulher voltar ao normal. E não acontecer nada comigo no evento. E você, o seu sentimento assim, tá acontecendo com o arco, você fica como? Nas primeiras vezes, meu sentimento era de tristeza assim, não vou mentir que eu não sou super-homem. Meu sentimento era de tristeza assim. Mas é igual você falou no começo do podcast, eu graças a Deus sou uma pessoa muito resolvida com a minha deficiência. Com 7, 8 anos mais ou menos, eu já tinha entendido o propósito de Deus pra ter feito nascer assim. Só que às vezes, como a gente é humano, a gente acaba esquecendo mesmo. Então acaba que às vezes a gente fica triste, frustrado. Mas com 7, 8 anos eu já tinha entendido. Por quê? Com 3 anos eu comecei a fazer tratamento na ACD. Pra quem não conhece, é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A ACD. E o tanto de criança que você vê lá numa situação muito pior do que a minha, porque, por exemplo, eu só não tenho a mobilidade das pernas. Tem criança lá que não tem um braço, tem criança lá que não tem uma perna, tem criança lá que não tem os 2 braços, que não tem sensibilidade no cérebro, que vegeta a vida inteira. Tem criança numa situação muito pior do que a minha. E ali, com uns 8, 9 anos, minha mãe me levava para as consultas e eu até falei pra ela: mãe, eu já entendi porque eu tenho que estar aqui. E ela me perguntou por quê? Eu falei: porque se todo mundo que for servo de Deus nascer num estado saudável e perfeito, quem vai pregar para esse pessoal que tá aqui dentro? Eu tenho que estar aqui para pregar para esse pessoal. Meu Deus! Com os 8, 9 anos eu já tinha entendido o propósito de Deus na minha vida. Mas ao longo do tempo a gente vai crescendo, a vontade de andar vai crescendo porque a gente vê as pessoas fazendo coisas que a gente não é capaz de fazer.
Então, cai no esquecimento e a gente fica triste mesmo com esse tipo de situação. Não vou mentir, eu fico triste. Mas graças a Deus, como você falou, eu sou uma pessoa bem resolvida com a minha deficiência, graças a isso que eu entendi. Mas os camaradas, assim, nesses movimentos, assim, nesses cultos que marcaram, já fez você... Porque eu já vi um amigo meu pegarem na mão dele, levantar ele da cadeira e ele ficar como se fosse uma marionete, um fantoche, meu. E vocês conhecem também, o Alex conhece, né? E eu que sou amigo, eu me senti muito mal. Já aconteceu isso de pegar você, levantar, você cair no chão? Não. Nunca, porque eu não deixei. Eu nunca deixei. Os pregadores já tentavam muitas vezes, mas eu nunca deixei. Porque eu sou assim, desde pequeno, eu sou uma pessoa que se eu não sentir de Deus, eu não faço. Se eu não sentir que o pregador tá orando e Deus falou, levanta, eu não vou levantar. O pregador, não, dá a mão aqui que você vai levantar agora. Eu não dou. Mas você, assim, num culto, ouvindo uma pregação, no seu sentimento sozinho, sem falar pra ninguém, você já levantar? Já. Muitas vezes. Sem ninguém falar nada. Você viu que o culto tá pegando fogo, Deus tá falando, a palavra tá manifestada no ambiente, você sozinho, você fala assim, já agora, é agora. Já um monte de vezes. Um monte. Já. Muitas vezes. Já exercitou então a sua fé várias vezes. Várias vezes. Porque o pregador fala assim, não, você não tá andando, você levantou porque você não tem fé. Falta de fé do deficiente. É, já falta de ouvi fé. isso Já muitas ouviu, já? vezes. Já ouvi de amigo meu que eu não levantei porque eu tô acomodado na cadeira de roda. Porque eu me acomodei aqui. Porque é cômodo pra mim. Pra você é cômodo? Ah, é sim. É cômodo. Com certeza. Eu gosto de chegar nos lugares e não conseguir entrar porque lá tem escada. Com certeza. Então falar da dor do próximo sem ter essa dor é muito fácil, né? Em relação à sua família agora, porque o seu pai foi muito produtivo nessa questão de filhos, né? Terra fértil. O homem e a mulher é terra fértil. Fala, vamos ver, você não vai nem saber as idades dos seus irmãos. Sim. Então bora. Todas. Vai. Brasil, vai ser revelada agora a família do Alex Macairos, tá bom? Então vamos lá. Meu irmão mais velho tem 25. 25, Eu tenho 22. 22, Meu irmão mais novo tem 21. 21, E o outro irmão mais novo tem 16. 16. Isso. É o caçula, isso. Meu Deus. E a convivência? Como eles... Porque era tudo criança, né? Uhum. Aceitava na questão de brincar, quem jogava o BO pra quem, ou você era beneficiado na hora do quebrou o vaso da mãe, sumiu o chinelo do pai. Como vocês participavam, você sendo deficiente, brincando nessa questão entre família, entre vocês? As histórias sobre brincadeira de criança são muito engraçadas. Porque meu irmão mais velho, ele sempre foi muito apegado a mim. Até hoje ele é muitíssimo apegado a mim. Você pode falar o que você quiser dele. Falou de mim, ele já vira o cachorro, vai pra cima de todo mundo. Ele sempre foi muito apegado a mim. Então ele sempre foi uma pessoa que ligou muito pro que eu... Ele sempre foi uma pessoa que ligou muito pro que eu faria ou deixaria de fazer. Então ele realmente... E ele estudava na mesma escola que eu. Então nós sempre andávamos juntos, né? O Rafael, abração Rafa. E então, como a gente era pequeno, era eu, meu irmão mais velho e o meu segundo mais novo, que atualmente está com 21. A gente morava num apartamento, num prédio de 13 andares. E nós morávamos no 7º. Meu Deus. E o apartamento e o prédio não tinha elevador. Minha mãe me subia no colo, meu pai me subia no colo, 7 andares. Então a gente brincava dentro do apartamento mesmo, porque não tinha como ficar descendo e subindo toda hora. Dentro do apartamento a gente brincava lá, jogava bola, dentro do apartamento, a brincadeira de jogar bola dentro do apartamento. Então a gente sempre fez muita coisa lá. Minha mãe, às vezes ela me enganava, né? Ela passava cera num pano e colocava o pano embaixo de mim no chão. Vamos brincar de encerar a casa! E aí eu pro lado de cá, pro lado de lá, encerar a casa. Mas meus irmãos sempre foram tranquilos com relação a mim, me incluíram em tudo. Teve uma vez só que eles estavam brincando de carrinho com as panelas da casa, com as tampas das panelas. Brincando com as tampas das panelas, de correr pra lá, correr pra cá e tal. E eu lembro que nesse dia eu comecei a chorar. Porque eles estavam andando de um lado pro outro, brincando de carrinho, e eu não podia andar atrás deles, brincando de carrinho. Porque eles estavam segurando as tampas nas duas mãos e andavam.
Se eu segurasse as tampas nas 2 mãos, eu não saía do lugar, porque não tinha como eu andar no chão. Então eu comecei a chorar naquele dia. Eu lembro que meus 2 irmãos viram eu chorando, pegaram as tampas das panelas, sentaram no sofá e começaram a brincar de carrinho sentado comigo pra eu não chorar. Foi muito da hora aquele dia, porque ali, graças a Deus, eu falo que parte de eu ser bem resolvido com a minha deficiência é 90% culpa de eu ter nascido numa família muito boa. Deus me colocou numa família muito boa, de verdade. Seu pai vai chorar ali, hein? Eu sou testemunha disso algumas vezes que eu tenho ido na sua casa, eu comento até com seu pai. Cara, eu acho lindo, acho top os seus irmãos, mano. Brincando juntos, jogando videogame, assistindo série junto, assistindo filme, né? Fazendo as coisas junto. Eu falei, Alex, eles são sempre assim, são unidos. Ele falou, não, eles quebram o pau de vez em quando, mas sempre estão ali assistindo junto, faz tudo junto, né? Então, isso trouxe uma facilidade nessa questão, né? Porque a maioria das pessoas que têm uma deficiência, elas não querem ter, né, como é que fala assim, um convívio com amigos, com família. A maioria das crianças que nascem deficientes são filhos únicos. Porque os pais acham que se ter filho deficiente, ela trabalha demais. Aí tem o filho que nasce deficiente, eles se frustram pelo filho nascer deficiente e para por aí. Ele é criado sozinho. E a pior coisa para uma criança deficiente é ser criado sozinho. Porque você não tem ninguém para brincar com você. Você não tem ninguém para crescer com você. Porque o resto das crianças, elas não vão brincar com você na escola. As crianças vão te ignorar na escola. Você já apanhou na escola? Graças a Deus não. Tanto porque meu irmão mais velho estudava junto comigo, então ninguém tinha coragem. Então você tinha um segurança particular. Tinha. Ninguém tinha coragem de me bater porque meu irmão mais velho estudava comigo. Ele é 3 anos mais velho que eu. Então, tipo, eu tava na 5ª série, ele tava na 8ª já. Ele é 3 anos mais velho. Então ninguém da 5ª série tinha coragem de me bater. E ninguém da 8ª também, porque era todo mundo amigo dele. Então ninguém veio mexer comigo. Então você nunca teve uma briguinha na rua? Tive. Mas porque eu cacei. Ah, então você... Mas briga de... Como foi? Porrada? Eu só não tive briga mesmo porque eu chamei ele pra me defender. Mas o cara falou, eu vou te pegar na saída. Eu falei, não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, quer ver que você não vai? Aí chamei meu irmão. Hoje você com a sua deficiência, e qual o conselho que você daria hoje, não só para o pastor de uma igreja, ou para qualquer ministério hoje, sobre a deficiência, não só na parte física, mas existem várias deficiências hoje. Esses dias eu estava assistindo um podcast também e falando sobre crianças autistas, que as igrejas não estão preparadas para receber crianças autistas, né? Porque o pastor já vai falar, tá bagunçando, não sei o quê, Às vezes é capaz de falar que a criança está endemoniada. Isso, às vezes é capaz de falar que a criança está endemoniada. Então a família acaba nem indo mais para a igreja, perde uma família, perde de você cuidar. Então, eu acho que assim, hoje a gente, pastores, igreja, talvez por causa da religiosidade, a gente não quer investir nesse pessoal, na questão da acessibilidade, né? Qual o conselho que você daria? Rasga o verbo. O básico, né, de tudo é ter estrutura para receber um deficiente, né? Porque igual a gente estava comentando, tem igrejas que tem escada na porta. Ou a fé é muito grande de que o cadeirante vai chegar na porta, já vai ser curado e vai entrar pulando. Mas como seu pai disse, o Alex disse, não, eles não colocam acessibilidade na igreja, porque eles dizem o quê? Não, o deficiente tem que ser curado. Mas tem que ser curado na porta? Não vai nem entrar? Na porta já vai levantar? Então, mas você acha que não vou falar que é fé, poderia usar o que? Ignorância? Falta de sabedoria? Falta de estrutura mesmo. Lá, Falta de estrutura mesmo. Não tem outra explicação. Por exemplo, você vai olhar os púlpitos da igreja hoje em dia, é raro você encontrar um púlpito que tem rampa. A maioria tem 1,5 metro, meio metro de altura, e a maioria não tem rampa. Você pega um cadeirante que é pregador da palavra, como que ele vai pregar no púlpito da sua igreja se ele não consegue nem subir lá? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar numa igreja, que o púlpito tinha 3 lances de escada para subir no púlpito. Eu tive que pregar no meio da igreja. Como que eu vou pregar lá em cima do púlpito se tem 3 lances de escada?
Quer dizer, a maioria dos pastores hoje em dia, eles acreditam que os deficientes são só deficientes, que não podem ser usados por Deus. E é um grande erro, porque o cadeirante, ele pode pregar tanto quanto a pessoa que anda normal. Um cego consegue pregar tanto quanto a pessoa que anda normal. Porque isso é uma coisa importante também. Eu não sei se existe, mas se existir, devia existir Bíblia em Libras. Eu acho que tem, né? Deve ter já. Já tem, Porque o cego também pode pregar. Ele é cego, ele não é mudo. E mesmo o mudo também consegue pregar porque ele fala em Libras, para quem é surdo. Então, o deficiente também pode ser usado. E às vezes é uma visão que muitos pastores não têm. Por isso que não tem essa certa estrutura. Porque acredita que o deficiente tem que entrar e ser curado. Mas não pode usar ele da forma que ele está. Se a visão do pastor é só nessa, ele não tem visão de colocar uma rampa, ele não tem visão... Uma vez eu fui pregar lá em Paraguaçu Paulista, e essa igreja ela tem o Ministério de Libras, né? Ministério de Importante. Libras. E aí eu ouvi o pessoal falar assim, cara, tem que acabar com esse ministério, porque vocês não estão acreditando que Jesus pode curar eles. Ignorância, né? E aí? Eu não vou trazer uma acessibilidade na igreja, porque eu creio no poder de Deus que Ele cura os enfermos, Ele cura o paralítico, Ele cura o deficiente. E aí, do outro lado, o deficiente não consegue entrar na igreja Porque não tem acessibilidade. Porque não tem acessibilidade. Quem está certo, quem está errado? Eu creio no poder de Deus ao extremo de não deixar você, igual alguns amigos falavam, na sua zona de conforto. Na zona de conforto. Não, ele tem que vir aqui, o poder e tal. Ou deixar você num conforto, que a acessibilidade vai trazer uma estrutura melhor para você se locomover. Quem está certo, quem está errado? Na sua visão. Eu acredito que independente de quem está certo e quem está errado, a igreja precisa ter acessibilidade. Obviamente eu acredito que Deus tem o poder de curar sim o deficiente, mas a questão é, Deus quer curar o deficiente? Porque a gente tem que, quando a gente fala de questão de cura, a gente tem que entender os propósitos de Deus. Por exemplo, vamos pegar a história do tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. 6 elementos? Aquela história do paralítico do tanque de Betesda conta que existiam muitos enfermos ao redor do tanque esperando para serem curados. Mas Jesus só vai lá e cura um. Por quê? Ele era mais especial que os outros? Você tá fazendo teologia com o papai mesmo, hein? Já pegou na veia. Ele não era mais especial que os outros. Jesus curou ele porque ele estava dentro do propósito de ser curado. Às vezes Deus não vai curar todo o deficiente que entra na igreja, mas é importante que o deficiente entre na igreja. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que é melhor você entrar no céu faltando um olho, um braço, do que perder a sua alma com o corpo inteiro. Amém. Então, às vezes a pessoa é deficiente física, ela não anda, mas é crente, é cristã, tá ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir. Se você ouve a palavra, você crê a fé, se você tem fé, você crê em Deus. Se você crê em Deus, você é batizado, você segue os caminhos, está salvo. Agora, se você impede o deficiente de ouvir a palavra, você está impedindo ele de alcançar a salvação. Então você entende que é um propósito de Cristo curar uma pessoa. Se ele curar a pessoa é porque está dentro do propósito dele, porque ele sabe o melhor para nós. A última vez que fui ministrar, eu até disse isso. Porque, por exemplo, vamos contar que, Deus me cura hoje. Estou aqui no podcast, Deus me cura agora, eu levanto e saio andando. Eu levanto hoje, saio daqui uma bênção, daqui 2 semanas estou desviado. Estou no fluxo. Porque era um lugar que eu não conseguia ir antes. Mas agora eu consigo ir. Levanto, estou no fluxo. Desviei. Não era melhor eu ter continuado na cadeira crente? Tanto é que Cristo vai encontrar o paralítico dentro do templo, né? Sim. Porque o propósito, Deus sabe para onde você vai, né? E a questão assim, é bom que você entenda esse propósito de Deus na sua vida. Porque tem gente que vai assistir a gente e vai falar assim, não, mas vocês não podem facilitar. Vocês não podem, vocês têm que acreditar que Jesus cura mesmo, Jesus faz. Eu sei. É lógico que ele cura. Eu sei, irmãozinho, que ele cura, ele faz. Não, nós estamos contando aquelas experiências. Você já passou pelas águas? Já. E como foi? Quem foi o pastor? Meu pai, o pastor do ministério que eu congregava naquela época, que não é o que eu estou atualmente, e o meu avô. O pastor do outro ministério também era Alex. Meu Deus, os Alex te perseguem. Você já deve ser o 3º, 5º pastor Alex que eu conheço na minha vida inteira. Meu Deus. Mas teve... Como foi o seu batismo? Foi batismo normal.
Mas teve Só que meu pai, ele teve que ficar segurando minhas pernas. alguém te segurou e tal. Sim, tiveram que me segurar na água. Aí foi meu avô de um lado e o meu pastor, que era o pastor Alex na época, do outro lado. E meu pai ficou na frente. Eles batizaram normal, meu pai só teve que segurar minhas pernas, porque minhas pernas, como eu não tenho mobilidade, elas vão pra tudo que é lado na água, eu não tenho controle. Então ele teve que segurar pra manter elas juntas. Foi um batismo normal mesmo, só mergulharam e voltaram. Pronto, É. tá batizado. Tá batizado. Ô Christian, Triste foi só pra sair da água, porque tava pesado, né? Triste foi só pra sair. você, 22 anos? 22. 22 anos. Quanto tempo já de relacionamento? 5. 5. E como tá a cabeça da sua família? Ai, o meu Christian vai casar. E querendo ou não, tenha cuidado. Eles estão dando glória a Deus que eu vou embora. Tá não, eu conheço, rapaz. A sua mãe trata vocês como, né, aquele carinho com todos. Eu vejo que é com todos. Mas como tá na cabeça da sua família, né? Qual foi o conselho que eles deram? Algum conselho assim, colocando, não, Cristian, não dá, Cristian, não sei o quê. Teve algum impedimento dos amigos quando você falou assim, ó, vou casar? Alguém, usando a frase, alguém gorou? Isso é uma história muito... Teve alguma coisa? Olha, esse que tô vendo uma vela quebrada, esse que não sei o quê. Qual foi aí? Quando você falou assim, gente, vou casar. Então, quando eu decidi parar de enrolar ela, brincadeira. Quando a gente sentou pra conversar e falamos, tá na hora, ela concordou comigo, falou, tá na hora. Eu falei, beleza, tá na hora. Só que a gente não tem dinheiro, como que nós vamos casar? Porque na época ela não estava trabalhando, eu já estava, mas o salário mínimo não dá pra nada hoje em dia. Então, a gente falou, a gente não tem dinheiro, o que nós vamos fazer? Na época, eu conhecia um site que eu já tinha usado, que o nome do site se chama Vaquinha Online, que eu já tinha usado para abrir uma vaquinha para comprar minha cadeira de rodas nova. Porque isso é um assunto muito importante que eu quero comentar depois também. Para comprar minha cadeira de rodas nova. Porque para comprar cadeira de rodas, sim, é muito caro, não é barato como todo mundo pensa. E eu não tinha condições na época de comprar. Então eu abri uma vaquinha nesse site para comprar a cadeira de roda. Então eu já conheci o site e falei, vamos abrir uma vaquinha online para juntar dinheiro pro nosso... A gente divulga, faz divulgação, e o pessoal que quiser doar pra nós vai receber o convite pro casamento, etc. Beleza, abrimos a vaquinha. Eu recebi R$95. Da vaquinha. 95. E a cadeira custa quanto? Essa cadeira que eu tô hoje, Essa daí é a nova que você comprou. tem 6 anos que eu tenho ela já. Ah. Quando eu comprei, há 6 anos atrás, ela custava 5 mil. 5.600. Aí você arrecadou? 5.600. Você arrecadou 95? Não, na cadeira não, isso foi pro casamento. Ah, pro casamento? Pro casamento, abri a vaquinha pro casamento, pra juntar dinheiro pra casar, consegui R$95. Detalhe, desses R$95, 60 foi doado por uma pessoa do meu trabalho que eu tinha conhecido há 2 semanas. Uma pessoa que eu tinha conhecido há 2 semanas doou R$60 pra vaquinha, dos 95 que eu ganhei. E pessoas que eu conheço há anos não deram R$1 e ainda meteu o pau. Falou que eu tava acomodado, querendo dinheiro fácil, que eu não fui atrás, que eu não fui buscar, que eu tava querendo que o dinheiro caísse do céu e falou na minha cara que não ia me ajudar por causa disso. E eu fico até... Tem que vigiar com as palavras porque é terrível, né? Não, e depois disso, fez 1 ano agora, em abril, eu falei, tá dando a data que a gente falou que ia casar, a gente tem que juntar dinheiro. Vamos fazer uma rifa aí. Fizemos uma parceria com uma loja de chocolate. Fizemos uma parceria, montamos uma mega cesta de chocolate para Páscoa. Fizemos uma rifa, 200 números. A gente vendeu 50. Vai casar quando? Dia 17 de dezembro, se Deus quiser. Dia 17 de dezembro. Tá precisando do quê? Tudo. Então, gente, ó, tá aqui o Christian. Já vamos aproveitar, irmão, vamos aproveitar. A gente só tem mania de ajudar artista, gente que tem dinheiro, gente que tem, né? Talvez você tá assistindo esse podcast aí, antes do dia 17 de dezembro, ou até mesmo depois. Eu casei também pela fé também, irmãos. Não tinha nada. Deus me abençoou. E eu tenho certeza. Ali também, ó. Casou pela fé também.
Então, o Christian ele tem as suas deficiências, sim, né? Mas trabalha, faz o corre dele, como diz a galera por aí. Mas se você que pode ajudar, e Christian, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Quero te fazer feliz no seu casamento, enfim. Qual o número dos telefones e o número... Já deixa o Pix, vazio. Hoje todo mundo pede Pix. Os profetas, falso profeta pede Pix. E os falsos crentes ajudam. Então, gente, se você mandar um Pix para ele simbólico, uma semente simbólica, você vai ajudar ele no casamento dele. Você coloca assim, ó, Pix para o casamento do Christian. Toma. Ah, Christian, eu senti aqui de ir na Magazine Luiza e comprar um X. Vou pagar, não sei quanto você vai pagar. Pastor, eu senti de Deus de abençoar esse jovem, de ajudar ele nesse casamento dele. Telefone para contato e o seu Pix, redes sociais. Já aproveita que nós estamos nesse assunto e bora lá. Vamos numa tacada só então, que meu Pix é meu telefone. O 11 94725 94... Perdão, eu não sei meu número de cor. Meu Deus! A gafe ao vivo. Não, Deixa eu olhar. Você tem que falar das suas dificuldades, que ele tem um gasto muito grande com... Então vamos tocar nesse assunto aí. O número é 11 94025 4792. Agora, fale como batista tradicional, bem devagarzinho. 94025 4792. DDD 11. DDD 11, esse aqui é o número de telefone e também o Pix do Christian. Isso. Ele vai casar dia 17 de dezembro e precisa das nossas ajudas, da sua ajuda, da minha ajuda, tá bom? E vida de casado é diferente da vida de solteiro. Agora vai começar a chegar correspondência. Mas antes de falar da vida de casado, ainda você tá noivo, né? Tá noivo? Relativamente solteiro. É. Mas como é para custear o que você usa, o que você precisa, quanto que é o seu custo mensal que você gasta os gastos? Então, para uma pessoa normal, morar no Brasil já é caro. Morar no Brasil já é caro para uma pessoa normal. Aí os deficientes, eu acredito que o governo pensa que todo deficiente nasce numa família milionária. Porque não é possível. É tudo muito caro. Igual eu falei pra você, essa cadeira de rodas aqui que eu comprei não é uma cadeira de rodas motorizada, é uma cadeira de rodas básica, pequena até, custou R$5.600. Isso eu já vou ter que trocar ela de novo logo, porque já tem 6 anos que eu tenho ela. Pensa você tirar 5 mil do bolso do nada pra comprar uma cadeira de rodas assim, aleatório. Sem contar o custo dos pneus, que a cada 2 anos eu tenho que trocar, R$180. E eu também faço uso de fralda geriátrica por conta da minha deficiência. Acabo que eu tenho bexiga neurogênica, eu não consigo segurar. Então involuntariamente sai. Então eu preciso estar sempre de fralda. E as fraldas são caras também. Hoje em dia a fralda mais barata tá beirando R$35. Eu tenho que comprar 2 pacotes por semana. Então por semana eu gasto R$35 mais. Gasto R$70 por semana. Isso todo mês, R$70 por semana todo mês. Fora o VR para alimentação, o dinheiro que eu tenho que ajudar a pagar as contas de casa. Isso porque eu ainda não moro sozinho, porque quando eu morar sozinho, as contas serão todas pagas direto por mim sem ter só ajuda. Então é muita coisa. Fora a casa, que eu também vou ter que pagar, se eu não conseguir comprar uma. É muito gasto. E hoje você trabalha, qual é a sua profissão? Telemarketing, uma das piores profissões do Brasil, mas o primeiro emprego de todo jovem. É verdade. Telemarketing, então isso tem sido o seu sustento, você é home office? Home office, desde que entrou a pandemia. Eu entrei na empresa em 2019, vou completar 3 anos esse ano lá, graças a Deus. Eu entrei dia 13 de dezembro de 2019. A história de quando eu entrei no emprego é bem legal também, porque uma semana antes de eu fazer a entrevista de emprego, eu tava conversando em particular com a minha noiva. Eu tava falando pra ela, caramba, vou fazer 20 anos daqui a uma semana e nunca consegui um emprego. Não consegui trabalhar. Não tenho uma carteira há anos. E meus amigos que estudaram comigo já estão fazendo faculdade, outros já são médicos. Já estão lá em cima. E eu vou fazer 20 anos semana que vem e não consegui nada ainda. Ela, não, calma. Dizem que a mulher sabe, né, edifica a casa. Ela, não, calma.
vai dar tudo certo, você vai conseguir. Ora a Deus, pede pra Ele. E Ele vai dar pra você o que você pede. Só que é aquilo, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não sabe pedir. Eu fui pedir um trabalho pra Deus e não um serviço. Deus me deu um trabalho. Comecei a trabalhar de telemarketing. O emprego é bom, a empresa é boa, não vou mentir, é boa. Só que era na Barra Funda. Eu moro no Arthur Alvim, zona leste, quase extremo leste de São Paulo. Meu Deus. E a empresa era na Barra Funda. Eu tinha que acordar todo dia às 6 horas da manhã pra chegar lá às 9. De metrô, um deficiente andando de metrô todo dia. Mas aí, o ônibus tem um horário... Porque nem todos os ônibus têm acessibilidade pro deficiente. Hoje em dia, graças a Deus, tem. Todos os ônibus? Todos têm. Pelo menos no bairro onde eu vou. Faz tempo que eu não ando de ônibus. Burguês. Tá chique, aqui você é chique, Varão. Você é chique. Sério, mano, olha, eu tô perdido, cara. Você é chique, Vaso, você é chique. Eu confesso que a Tamara que anda mais de ônibus. Então todos os ônibus hoje tem. Atualmente todos têm, mas acontece uma vez aqui. Mas eu lembro que quando eu andava de busão também, se tivesse um deficiente, ele tinha que esperar o ônibus que tinha acessibilidade. Sim. Então às vezes acontecia de 2 ônibus não ter, e vinha um outro, e era uma dificuldade. Então hoje acabou isso. Sim, era isso que eu ia falar. Todos os ônibus atualmente têm acessibilidade, mas acontece uma vez ou outra do elevador do ônibus estar quebrado, o que é ilegal, eles não podem sair da garagem com o elevador quebrado, mas saem mesmo assim. Às vezes acontece do elevador estar quebrado e você tem que esperar o outro ônibus vir. Às vezes acontece do motorista simplesmente fingir que não te viu no ponto. Já aconteceu comigo. Já, legal. Já. Eu acenei pro motorista, falei ele fingiu que não me viu e foi embora. Todo mundo no ponto de ônibus ficou indignado com o ônibus, porque o cara simplesmente não parou e foi embora. Acontece uma vez aqui, outra ali, mas hoje em dia todos os ônibus têm acessibilidade. Então, tranquilo. Mas aí você acordava às 6 horas da manhã. Pegava o metrô, ia pra Arthur Alvim. E de lá eu pegava... O metrô não, o ônibus. Ia pra Arthur Alvim. De lá eu pegava o metrô que ia direto pra Barra Funda. Porque de Arthur Alvim pra Barra Funda é uma linha só, diretão. A Barra Funda é a última linha e Arthur Alvim é a penúltima antes de Itaquera. Então ia diretão pra Barra Funda. E de lá tinha que andar mais uns 5, 7 minutos até a empresa. Andar, né? Até a empresa. Mano, ele faz graça com ele mesmo, bicho. Ele faz graça com ele mesmo. Pode isso, Alex? Andar, né? Tinha que andar até a empresa lá mais uns 5, 7 minutos. Aí depois, quando entrou, eu trabalhei de dezembro até março. Quando entrou março, entrou a pandemia. Aí, nossa, foi uma loucura, porque um monte de gente começou a perder emprego. Um monte de gente foi demitido, porque a empresa não ia conseguir custear a pessoa em casa. Mas algumas empresas migraram para o home office. E minha empresa, graças a Deus, foi uma das primeiras do Brasil a migrar para o home office. A pandemia começou em março. No meio de abril eu peguei uma férias de 20 dias, férias adiantada, 20 dias, para eles resolverem a situação. Em maio eu estava em home office. E de lá para cá eu não saí mais. Estou em home office até hoje. Olha aí que Fazer 3 anos de empresa. Pastor Alex, tem alguma pergunta, meu amigo? Na verdade, assim... Vem aqui. Não, esse aí tá desligado. Vem pra cá. Coloca a cadeira aqui. Isso, só não bate aí. Isso, legal. Segunda participação especial. Chamei aqui. Vem mais pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Como agora Alex Macarius é o pai, ele tem algumas experiências pessoais e pode cutucar na ferida do homem. Você quer fazer pergunta pra ele. Pergunta pra ele agora. Ah, então tá bom. Vou fazer pergunta. Agora eu vou fazer ele como pai, né? Pastor Alex Macarius, né? Esse aqui é o filho. É o Xodó? Tem Xodó lá não. Tem Xodó lá? Tem não. Falei, tem não? Tem Xodó lá não. E qual é o seu sentimento assim quando você descobriu que você ia ter um filho deficiente? Bom, paz do Senhor Jesus a todos aí. Uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir. Cara, eu tô dali vendo ele comentar e eu vejo que às vezes ele deixa passar muita história, né? Detalhes. Quando eu falei do casamento, aí ele falou de um casamento, mas teve um casamento em especial que nós somos padrinhos, eu e a mãe dele, nós somos padrinhos. E é interessante que assim, as pessoas elas nos convidam, mas parece que elas fazem pouco caso, sabe?
eu vou alugar um salão para ter a festa. Lembrei desse casamento que você está falando. Ela não se preocupa em tipo, pô, eu vou ter convidados que precisam de acessibilidade. A pessoa ela não se preocupa. Então é melhor não convidar, né? Porque a partir do momento que eu vou te convidar, eu tenho que te dar total acesso. Você é meu convidado, né? Você é o meu convidado. Então quando ela convida, ela esquece que tipo, ela está convidando, mas vai ter alguém lá que precisa de uma acessibilidade. Então quando ela vai escolher o salão, ela escolhe o salão e ela não se preocupa se vai ter acesso para a pessoa chegar, como vai ser. É igual, eu já vi muitas pessoas que casam e ela faz questão da nossa presença. Só que ela marca uma festa lá no interior de São Paulo. Aí olha, poxa, às vezes é uma família que não tem condição financeira de ir, não tem carro, tarde da noite. Hoje ainda tem Uber, né? Mas antigamente ainda não tinha. Mas o Uber também é caro. Então eles não se preocupam com isso, eles querem a tua presença, mas eles não facilitam para você estar lá. Uhum. Então nós somos convidados para ser padrinhos e acabou a cerimônia do casamento, beleza, nós fomos para a festa. E o pessoal alugou um salão e o salão não tinha acessibilidade. Só que tinha uma rampa que precisaria abrir um outro portão para entrar. E o dono do salão não quis abrir o portão para ele entrar. Porque ele falou, no contrato é para abrir aquela porta ali que vai dar acesso à festa. Esse aqui não é para abrir. Eu falei, poxa, mas é um cadeirante, meu amigo, não vai dar para entrar. Ele falou, não vou abrir. Chamei o noivo e o noivo falou assim, não posso fazer nada. Então tá bom. Aí eu falei, então tá tranquilo. Peguei a minha esposa, peguei meus filhos, entramos no carro novamente. E aí meus filhos, né, tudo pequeno, falaram, poxa, não sei o que, tipo, não vai comer nada e tal. Eu falei, não, a gente foi pra pizzaria, foi num rodízio, levei eles. Quer dizer, eu fui o padrinho de um casamento que não tem eu na foto lá no dia da festa, não tem eu na foto. Você não saiu no banner, né? Mas por quê? Porque a ignorância, né? A ignorância das pessoas a respeito da deficiência inclusive nas igrejas que eu vi vocês batendo papo falando, né? De algumas igrejas que não dão esse suporte. É claro, tem muita igreja que acredita que todo deficiente tem que ser curado. Uhum. Todo deficiente tem que ser curado. Mas é como vocês falaram, nem todos estão dentro do propósito. Nem todos do propósito. O propósito maior de Deus é a salvação. Glória a Deus. Né? O propósito maior de Deus é a salvação. Se não estivesse escrito lá que é melhor perder um olho, um braço, então quer dizer que vai ter pessoas que vão ser salvas com a sua deficiência. Sim. Né? Então eu não posso acreditar que todos que entrarem na igreja vai ser curado, porque uma coisa é o meu coração, o meu desejo. Outra coisa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela está acima do meu desejo, acima da minha vontade, né? Então tem isso aí. Mas falando a respeito das coisas que acontecem, aconteceu uma coisa, nós estávamos em casa e a minha futura nora ligou, né? Falou, dona Paula, eu acho que o Christian quebrou a perna. Minha noiva, ela é muito calma, mano. Ela é muito calminha. Ela fala as coisas que são, tipo, uma tragédia. Ela fala numa paz. Mas o problema é que assim, sabe o pecado de Acã? Que aí vai colocando embaixo do tapete. Ah, não, nesse dia foi diferente. Já tá querendo. Não, nesse dia foi diferente. Quando ela ligou, foi quando eu quebrei a perna na avó colocando tênis. Nesse dia aí, eu quebrei na porta de casa, caindo. E aí a gente perguntou, Christian, você caiu? Não. Esconderam. Não foi nada. É pra quem fala que deficiente não peca aí, ó. Mentira. Christian, porque a gente começou a ver a perna dele. Porque assim, como ele não sente, então não tem como ele falar, está doendo. Então ele está tranquilo, só que, né, nós somos pais, então a gente começou a ver que a perna dele começou a ficar roxa, inchar. A gente falou, não tem coisa errada aí. Christian, você fez algo, você bateu a perna? Não. Você caiu? Não. Eu não fiz nada.
E aí a mãe também é terrível, né? Mas isso do inchaço foi de uma hora para outra ou passou dias? Não, no mesmo dia. Mas foi no outro dia. Foi no outro dia. Não, a gente foi no hospital na mesma noite. Na mesma noite. Não, foi quando você caiu com a cadeira de roda na frente de casa. Foi. Aí você voltou para casa e quando foi de manhã sua mãe viu que a perna estava inchada. Aí nós fomos no outro dia de manhã, mas e nós fomos para o hospital e ele falando, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí quando fez a radiografia, aí tava a canela estava partida no meio. Assim, ó. O osso da canela estava assim. Aí depois ele confessou? Aí depois ele foi. Eu tenho um ralado no joelho até hoje, Ele né, falou, é que eu fiquei com medo de contar para vocês, né? Porque infelizmente a rua onde a gente mora não é pavimentada, né? É. Então peça um cadeirante para passar numa rua cheia de buraco, Cheia de pedra. né? Então ele foi passar com a cadeira de roda e a rodinha travou no buraco, a rodinha da frente. Quando travou, jogou ele para frente. Ele caiu, mas ele não contou pra nós, ficou com medo de contar pra gente. Que graças a Deus minha noiva é forte o suficiente pra me colocar de volta na cadeira, entendeu? Ela conseguiu me pôr de volta. E eles sustentaram isso daí, né? Mas às vezes são coisas que assim, o deficiente ele passa, que infelizmente a sociedade não vê, só vê quem vive isso. Eu me lembro que quando ele nasceu e nós fomos levar ele na ACD, uma das médicas, né, psicóloga da ACD, chamou a gente e falou assim, ó, aí contou uma história, porque o psicólogo ele é terrível. Mas cheio de historinha. Né? Ele é terrível. Então a psicóloga, ela contou uma história e falou assim, tinha um casal que eles programaram uma lua de mel e eles compraram a passagem, compraram as roupas, tudo para ir para Maceió. Ver as praias, as piscinas naturais, compraram tudo ali para ir para Maceió. E pegaram o avião. Só que quando o avião pousou, eles viram que eles não estavam em Maceió. Eles estavam no Alasca e falou, puxa, e agora? Que gelo. Como é que eu vou fazer? Porque as roupas que eu trouxe era para curtir uma praia, um sol. E agora eu me vejo num lugar que eu não estou preparado para isso. E a gente meio leigo, não entendeu Viajando nada. na maionese. Viajando na maionese. Porque a história de coach é assim, você não entende nada. Não, você acha bonito. Você acha top, mano. E eu falando pra minha esposa, essa mulher aí tá metendo louco. Mano, a gente veio aqui pra ver um negócio do nosso filho e vai estar falando uns negócios aqui. Aí no final ela falou, então, entrar aqui na ACD, os pais que entram aqui é assim. Na gestação eles se preparam para uma viagem. E quando pousam dessa viagem, eles veem que não é aquilo que eles imaginavam. Então eles estão totalmente despreparados. Então nossa função aqui é preparar vocês agora para esse novo lugar que vocês estão. Porque vocês não vieram preparados para isso. E a gente começou a entender, né? E no dia que ele nasceu, eu fui o único que pegou ele no colo e viu ele mexer as pernas, chutar. Porque peguei ele no colo, aí a enfermeira, a médica me chamou e falou assim, pai, ele tem um probleminha assim na medula, né? Para quem não sabe, ele já explicou, a medula é aquela bolinha de carne que a gente tem Sim. entre a coluna, né? Então a medula dele nasceu exposta. Então enquanto eles não mexeram na medula, ele se mexia normal, ele tinha os movimentos normal. Mas tinha uns 10 dias de nascido. Então o nascimento dele já foi um problema, porque eu tinha um convênio médico, eu trabalhava numa metalúrgica e o convênio era muito bom na época, era um convênio da Medial Saúde, muito bom. Medial top. E quando a minha esposa foi dar à luz, ela foi para a maternidade de São Miguel. E chegou na maternidade, pelo fato dela ter 2 meses só o nome dela no convênio, eu já tinha um convênio há 2 anos, mas ela só tinha 2 meses no convênio. O convênio não quis fazer o parto, então deixou ela no corredor, numa maca. Não atenderam ela? Não atenderam, então ele nasceu na maca. Ela deu a luz na maca no corredor. Aí quando deu a luz, aí, né, levaram ela para a sala. Então não quiseram fazer o parto dela normal. Então tudo isso ali meio que eu acredito que corroborou para esses problemas. Já né? deu uma dificuldade. Então quando a médica disse assim, com 10 dias de nascida, ela disse, olha, precisa operar. 10 dias não, uma semana.
Só que aqui o hospital não tem suporte. Então vai ter que levar para Santo Amaro. Então imagina, eu morava no QMEL 2. Meu Deus do céu. No QMEL 1, na verdade, no QMEL 1. Onde passa Tatu e Capivara. Lá no extremo leste de São Paulo, ali divisa com Itaquá. Transferiram ele lá para Santo Amaro. Lá no Centrão. Então imagina, eu gastava 4 horas de trem para chegar até lá. Na época, né? Então que eu tinha que pegar ônibus, trem, depois mais ônibus, até chegar na onde ele estava internado. Muito então longe. a Paula ficou internada com ele. Tão distante. E quando eu cheguei lá no hospital, que eles falaram, vai fazer a cirurgia, até então eu falei, beleza. Terminou a cirurgia, o médico chamou eu e a Paula. E aí disse assim, ó, nós fizemos a cirurgia, foi tudo beleza, porém é o seguinte, devido à cirurgia, ele perdeu os movimentos da cintura para baixo e ele não vai mais andar. Então meu sentimento na hora ali, foi o que? Eu virei para a parede, chorei e disse assim, Deus, se for para me dar um filho assim, leva agora que eu não quero. Foi a minha oração ali. E tive que voltar para casa. Voltei e vinha chorando dentro do trem. E quando eu estava dentro do trem, chegou um homem com a Bíblia. E ele veio em mim assim, tocou no meu ombro e disse assim, não precisa chorar. O que eu faço agora você não entende, mas você entenderá depois. Glória a Deus. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha assim. E aí na mesma hora eu pedi perdão para Deus pelo aquilo que eu falei. Pedi, Deus, eu retiro minha palavra. Leva não. Peço perdão e tal, né? Tá aqui a beça aí hoje aí. Dando um trabalho, mas eu pude compreender o propósito de Deus, né? Eu sei que uma outra hora, depois a gente fala mais sobre isso aí. Mas são coisas que acontecem e às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sirvo a Deus, eu sou fiel, eu cultuo, eu prego a palavra, por que isso aconteceu comigo? E se estão pregando um evangelho aí de que você é crente, você não pode passar por luta, Sua vida tem que ser perfeita. foge desse evangelho, que esse evangelho é mentiroso. Verdade. Esse evangelho é mentiroso. Ó, Jesus mandou os discípulos entrar no barco sozinho. Vai. E veio tempestade. Porque Jesus queria mostrar para eles que sem Jesus eles nada podiam fazer. Então vai, aí veio a tempestade. No outro episódio, Jesus já estava no barco. E mesmo assim, Teve tempestade. teve tempestade. Então, se estão pregando, falando que porque você serve a Deus, você não pode ter luta, então esse evangelho é mentiroso. É falso. Né? Evangelho é mentiroso. Porque o Lázaro era amigo de Jesus. E aí a notícia que veio, morreu. Mas não era amigo de Jesus, como é que pode? Então, você ser cristão não te livra das lutas, das adversidades, mas te prepara e te deixa mais forte, né? Estrutura, né? Te estrutura. Maturidade. Então, isso é importante, você entender essa questão. E tem família que não aceita. Uhum. Tem família que não aceita, tem alguém com uma deficiência, tem alguém com um problema mental, ele não aceita, porque ele fala, pô, eu te sirvo, Deus, eu não aceito. Mas e se Deus quiser que você tenha isso? Tanto que você carregue isso durante a sua vida inteira de ministerial, se Deus quiser. Eu só tenho que aceitar o querer de Deus, né? O tanto de pessoa que eu conheci na ACD Bom, que... deixa vocês aí, continua aí. O tanto de pessoa que eu conheci Tchau, na tchau. ACD que é pai solteiro, porque no nascimento a mãe largou a criança e foi embora, deixou só com o pai. O pai cria a criança sozinho, sem mãe, sem ninguém, porque a mãe não aceitou o filho deficiente, largou, foi embora. Agora o que ele tava falando, tem pais que não aceitam, de jeito nenhum. Graças a Deus que os papais... Não, e pra piorar, pra ajudar mais na situação, minha deficiência não veio uma deficiência só, veio um combo. Parece que Deus olhou e falou, esse casal tá com a vida muito tranquila, peraí. Tacou lá um combo de deficiência no segundo filho do casal. Já veio um combão em mim. Porque, ó, eu sou deficiente físico, eu não mexo as pernas, do joelho pra baixo eu não sinto nada. Eu tenho bexiga neurogênica, eu não consigo segurar.
é reflexa. Tipo, se eu tô rindo, sai. Ou se eu tuço, sai. Fazendo força, sai. E com 2 semanas de nascido, descobriram que eu tinha uma outra deficiência chamada mielomeningocele. Meu Deus! É um nome meio estranho, mas vocês vão identificar. Vocês já viram algumas crianças que têm uma cabeça muito grande? É por conta dessa deficiência. A deficiência se chama mielomeningocele e ela é devido a uma retenção de líquido no cérebro. Tem um líquido cefálico que corre na nossa cabeça, que ele vem pelo cérebro, sai pelas veias e é esvaziado na bexiga, no meio da urina. Acontece que o meu corpo ele não eliminava esse líquido de forma natural. Ele ficava acumulado no meu cérebro. Essa deficiência é o acúmulo desse líquido no cérebro. Ele não sai de forma natural e acumula na cabeça. Então sua cabeça começa a crescer, até ficar impossível de você conseguir sustentar. Graças a Deus descobriram que eu tinha essa deficiência com 2 semanas de nascido. Então deu tempo da minha cabeça crescer 5 centímetros só a mais do que o normal. Ela é 5 centímetros maior do que o normal, assim de lado. Aí por causa disso tiveram que colocar uma válvula dentro de mim, que é chamado pela ciência, né, de DPV, que eu não sei o que significa essa sigla até hoje, mas eu sei que é DPV. Só que para colocar essa válvula, não existia essa válvula no Brasil. Vem de fora. Teve que vir de fora. E o custo para vir de fora era muito caro. 22 anos atrás era só 5 mil reais. Só 5 mil há 22 anos atrás. O salário mínimo era 200 reais. Minha sogra, quando ela estava em vida, ela precisava urgentemente fazer essa cirurgia do DPV, né? Uhum. Ela precisava por causa desse líquido, né, que estava acumulando. Tanto é que o cérebro dela, as partes da cabeça ali, quando ela estava já nos últimos dias dela, tinha afetado tudo, porque a água foi destruindo, né? Sim, começa a pressionar o crânio. Começou a pressionar e tal, começou a destruir tudo. Então, ela não teve essa mesma felicidade, esse mesmo propósito que Deus fez na sua vida, né? Você fez a cirurgia. Sim. Era muito caro, mas graças a Deus meu pai ele nasceu pentecostal, então ele deu uns mantos, uns Remifly lá no hospital e fez o convênio cobrir. Foi benção, foi uma benção de Deus o negócio. Então o convênio que cobriu? O convênio cobriu, não foi? O total ficou 22 mil reais na época. 22 mil no total? É porque ficou a internação, né? Mas a internação, mais a cirurgia que foi feita e o convênio não queria cobrir. Então, eu fui na empresa onde eu trabalhava e o meu gerente super top, o senhor Felipe... Conta no microfone para eles ouvirem. Senão vai ficar meio... Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Deixa eu contar para nós encerrar, porque... Isso, já bateu. Só fazer o bate-volta com você, a gente encerra. Eu tenho um monte de história para contar ainda. Meu Deus! Então, deixa eu contar isso aqui, que foi uma bênção. Porque quando a assistente social do hospital me chamou e falou assim, pai, então, tá perto aí de dele ter alta, então a gente precisa ver aqui, né, o custo, porque eu falei, que custo? Porque eu tenho um convênio. Então ela disse assim, não, mas aqui tem coisas aqui que o convênio não cobre. Então ela foi e começou a relatar para mim, então ficou um valor absurdo. A internação, mais a válvula, só a válvula foi 5 mil, mais a cirurgia, mais a internação, né? E a Paula teve que ficar lá também, porque ele era recém-nascido, então ela tinha que ficar para amamentar. Então acabou 2 internações, né? Acabou sendo 2 internações. Então quando ela falou para mim, eu falei, ó, não tenho o valor para pagar e eu quero ver quem vai tirar a válvula da cabeça dele, porque vocês colocaram e não me comunicaram nada. Só chegaram, fizeram e depois vêm me cobrar. E aí ela disse, não pai, mas aí tem, né, toda a questão burocrática e tal. Eu falei, ó, calma aí. Então eu liguei para a empresa onde eu trabalhava, e aí o gerente lá, o encarregado, né, supervisor da empresa, gente boa demais, nem sei se ainda está vivo, né, o senhor Felipe, ele falou assim, como é que é, o convênio não quer cobrir? Calma aí, a empresa tinha mais ou menos 280 funcionários, né? Aí ele ligou para a gestão da Medial Saúde e disse assim, ó, eu tenho um funcionário meu que está tendo um problema no hospital, porque o hospital não quer cobrir, o convênio não quer cobrir as despesas dele. Então faz o seguinte,
se vocês não cobrirem a despesa dele, eu cancelo o contrato nosso agora aqui. E o valor que eu tinha que pagar para vocês referente ao convênio, eu vou dar para ele quitar a dívida. Tá bom? Na mesma hora, o convênio ligou para o hospital e falou: pode cobrir tudo. Cobre tudo, porque eles não iam perder 280 funcionários. Né? É muita grana. Aí falou: cobre tudo. Então, eles acabaram cobrindo todas as despesas. Mas não foi fácil, porque eu tinha que todos os dias sair da empresa e ir direto para Santo Amaro, aí de Santo Amaro voltar depois, né, para vir para casa, para 4 horas da manhã acordar e voltar para a empresa de novo. Então não foi fácil, né? A vida não foi fácil, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória. Estamos aqui 22 anos. 22 anos. Já tá mais barba do que o pai, né? Tá virando judeu. Pô. Eu fiz. Vamos lá, bate-papo pra nós encerrar, né, Alex? Isso, bate aí. Agora sim. Time de futebol. Corintiano, lógico. Sonho a ser realizado. Ser dublador. Meu Deus, dublador? Dublador. Você faz alguma coisa? Como assim? Dubla alguma coisa? Não, porque meu sonho é... alguma coisa? Não, ainda não. Mas dublador que de dublagem mesmo, de fazer filme, série, desenho. Então ele vai... Eu comecei... O Alex vai falar que você vai dublar, vai. Ô, Varão, eu nem comecei a estudar ainda o curso de dublagem, vigia. Não consegue dublar nada. Não consegue dublar nada. Eu sou iniciante no curso de teatro ainda. Não, cara. mas vai. Dubla o Alex falando. Mas eu falo assim, vai. Eu dublei. Então o teu sonho... Ainda que você tenha o meu coração, você não vai me dominar, porque eu sou o príncipe do Saiyajin. Te humilhou, e aí? Vai? Não vai, Cristiano? Não, vou nada. Deixa quando eu tiver bom, Mas eu você não faço. sabe nada disso, não? Nada. Seu pai? Sei nada. Vovô e eu? Aí, tio avô. Te amo. Seu sonho? Ser dublador. Ser dublador. Faz uma pergunta aí. É um bate-volta. Pergunta aí, pô. É um bate-volta. Pergunta aí, Vai, pergunta aí. Vai. Você que pergunta aí, filho. Pelo amor de Deus, então. Você tá Eu fazendo o que aqui, Eu então? só vim. Pergunte. Hoje é você. Não, hoje é eu. Você quer pagar o almoço pelo menos, filho? Já falou, perguntou sonho, Time. Que mais? nome da esposa que você não falou. Ah, sim. Não. Isso aí não deve nem falar mais, porque já queimou o filme. Não falou o nome. Ó, mandou um beijo pro irmão, mandou um beijo pro vô, Não falou. mandou um beijo pro vizinho. Mas pro padeiro. é porque a minha noiva, ela tem nome de promessa, tá ligado? Não vem com essa não, já era. Vai, Promessa. como que é o nome? Sara. Sara, então fala alguma coisa aí, Nome né, de mano? promessa. Ela deve estar assistindo agora. Beijão pra ela, sabe que eu amo ela. Perdoa ele, Sara. Perdoa aí, eu não me bate não. Perdoa, vai mandar morar nos Cavalhais de Mana. Uma referência na área do louvor. No louvor? No louvor. Que você... Mas depende, como músico ou como ministrante mesmo? No louvor. Em geral, Hillsong. Hillsong? Por Hillsong. quê? Porque eu cresci ouvindo Hillsong, mano. Meu pai desde pequeno, como eu falei, a música sempre esteve na família. Então meu pai ele gosta muito de música bem tocada. E de adoração principalmente a Deus. A gente nunca foi de escutar outro tipo de musical. Estilo musical favorito? Rock. Rock? Rock. Rock pesado, rock como que é? Não, heavy metal não, calma. Rock mesmo, rock padrão. Vai lá, estilo musical. Rock. Filme favorito. Filme favorito. Filme favorito? É difícil. Posso escolher uma saga inteira? Pode ser. Harry Potter. Harry Potter. Pode isso, Alex? Meu Deus do céu. Pode isso. Bota a mão na cabeça do homem aí. Ator. Ator? O Tom Holland. Atriz, a Elizabeth Olsen. A Feiticeira Escarlate. Caramba. Música. Qual a música que você gosta? Uma música que eu gosto... Deus é Deus, de Helena Marçal. Deus é Deus. Qual foi o culto que marcou sua vida? Aí é difícil. Claro que pode aparecer outros, né? Mas... Exato, aí é difícil. Olha, pra não dizer que não, um culto que foi realmente marcante pelo que eu fui
foi um culto que eu fui na Adebrais. Que tava naquela noite o André Valadão ministrou naquele culto, a pregação foi uma bênção. E aquele culto mesmo. Pregador. Pregador? Não, o senhor? Lógico. Não. É lógico. É o pai mesmo? É lógico. Mas por quê? Porque tem todos os atalhos. Meu Deus. Você gosta mesmo de ouvir seu pai? Gosto, mano. Pior que não é nem puxação de saco, eu gosto mesmo. Não é nem puxação de saco. Agora fala aí sobre você, seu casamento. Você quer ajuda do pessoal? Vai fazer uma vaquinha? O que o pessoal pode te ajudar? Olha, dá suas considerações finais aí. Amém? Olha, dependendo da repercussão desse vídeo, eu vou reabrir a vaquinha assim, deixar ela reaberta. Colocar o link, vai estar no meu Instagram. Na descrição lá, nos comentários. Sim, nos comentários eu vou colocar também. Aí se o pastor Alex quiser fixar o comentário já me ajuda. Eu vou reabrir a vaquinha. O número do Pix passei agora no começo da live, pra quem quiser me ajudar também. Mas assim, mano, só faz se você for fazer realmente de coração. Não se sinta obrigado não, tá? Porque eu não tô pedindo porque eu sou um coitado, um miserável. Eu tô pedindo ajuda pros irmãos da igreja, porque nós temos que ajudar uns aos outros. Isso eu aprendi dentro do meu ministério. Se a gente pode ajudar um irmão de dentro da igreja e a gente não ajuda, e a gente prefere ajudar o de fora, como eu já vi muitas vezes, a gente tá errado. E se a gente pede ajuda pro de fora e não pro de dentro, a gente também está errado. Então eu estou pedindo ajuda para quem está dentro, em vez de para quem está fora. Tá certinho. Só para o pessoal entender o que acontece. A vida de deficiente não é fácil. Sim. Porque um salário mínimo hoje a gente sabe que não dá para nada. Ele tem os gastos, né? Se for colocar no papel gastos entre que ele usa as fraldas, que ele tem os seus gastos com remédio, né? Alguns tipos de remédio que às vezes ele precisa usar. As roupas já é difícil para encontrar roupa para ele. Então você tem uns lugares específicos. Então você com salário mínimo você não consegue fazer nada, né? Tem notinha lá em casa guardada, só mês passado foi R$400 de fralda. Só mês passado. Então não é fácil, né? Não é fácil. Sem contar que você precisa sobreviver também, né? Então o povo de Deus ele também tem que fazer essa parte social, ajudar, né? Nós vamos ajudar naquilo que a gente pode, mas na multidão de ajuda torna-se leve o fardo para todos, né? Então é importante, se você tiver desejo de abençoar esse jovem aí, tá? Você pode ir na descrição, ele vai deixar na descrição do vídeo, você pode tá abençoando ele, não importa o valor, quantidade, abençoar ele da forma que você sentir no seu coração, amém? Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje. E se você tiver alguma pergunta, você pode chamar ele particularmente. Pode mandar, e fazer pergunta que ele responde. Eu tenho certeza que ele responde. Vou colocar nos comentários também. Tá bom. Vai ter que fazer parte 2 desse podcast, que eu tenho muita história para contar ainda. Então, beleza, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês que assistiram, participaram desse podcast. E qualquer dúvida, você pode escrever aí nos comentários. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.